Um milionário, movido pela generosidade, dá R$ 450 a uma jovem mendiga com seu bebê, sem saber que aquele gesto mudaria sua vida. No dia seguinte, ele se depara com um túmulo que o faz questionar tudo, o de sua antiga amante, falecida há 23 anos. O que parecia um simples ato de ajuda revela segredos que transformam o destino de todos envolvidos. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era um fim de tarde como outro qualquer em São Paulo, e a cidade pulsava com o barulho dos carros, as buzinas incessantes e o ritmo apressado das pessoas que cruzavam as ruas. Rodrigo, um homem de 48 anos, saía de uma reunião em um de seus prédios comerciais. Ele vestia um terno impecável, os sapatos brilhavam, e seu semblante carregava aquela expressão que as pessoas costumam chamar de cara de quem tem tudo na vida. Mas dentro dele, as coisas eram mais complicadas. Por trás da fortuna e do sucesso, havia um vazio que nem ele conseguia explicar direito. Rodrigo sempre foi reservado. Seu passado era um capítulo que ele raramente abria, mas naquele dia, algo parecia diferente. Decidiu caminhar algumas quadras antes de pegar seu motorista, talvez na esperança de sentir algo novo, algo real. Enquanto andava, foi surpreendido por uma cena que lhe chamou a atenção. Na calçada de uma rua movimentada, sentada sobre um pedaço de papelão, havia uma mulher jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. Seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado, e suas roupas eram tão gastas que pareciam implorar por descanso. Ao lado dela, repousava um carrinho de bebê velho, com a pintura descascada e um tecido remendado cobrindo o pequeno ocupante. Rodrigo desacelerou os passos, quase parando. Algo naquela mulher o deixou inquieto. Talvez fosse o olhar cansado que, mesmo repleto de sofrimento, ainda carregava uma faísca de determinação. Talvez fosse o bebê, tão pequeno e vulnerável, que parecia alheio ao mundo à sua volta. A jovem levantou os olhos ao sentir Rodrigo por perto. Ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria falar com ele ou não. Finalmente, sua voz saiu, baixa e trêmula. Moço, por favor. Eu não gosto de pedir, mas preciso comprar comida para o meu bebê. Ele não come direito há 2 dias. Rodrigo ficou paralisado por um instante. Era impossível não sentir o peso daquela frase. Ele olhou para o bebê no carrinho, que dormia calmamente, e depois para ela, notando as olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ele colocou a mão no bolso do paletó e pegou a carteira. A intenção inicial era dar uma nota de R$ 50, mas algo o fez parar. Ao abrir a carteira, viu que tinha algumas notas de R$ 100. Sem pensar muito, pegou 4 notas e uma de R$ 50, totalizando R$ 450, e estendeu para ela. Compre algo para comer. Para você e para ele. Não é só o bebê que precisa estar bem, você também precisa de forças. A jovem ficou imóvel, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Ela olhou para as notas e depois para o rosto de Rodrigo, tentando entender se aquilo era real. Moço, é muito dinheiro. Eu só precisava de um pouco para o leite dele. Não posso aceitar tudo isso. Rodrigo sorriu de lado, algo raro para ele. Aceite. Não é só pelo leite. Compre comida, um cobertor, o que vocês precisarem. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Era um choro silencioso, de alívio misturado com gratidão. Ela segurou o dinheiro com as mãos trêmulas e murmurou: Obrigada. Que Deus te abençoe. Rodrigo apenas acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação que não sabia explicar. Enquanto continuava seu caminho, olhou para trás uma última vez e viu a jovem inclinada sobre o carrinho, ajeitando o cobertor do bebê com cuidado. Algo dentro dele parecia diferente. Ele não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Lembrou-se de sua mãe, que, quando ele era pequeno, também passará por dificuldades para colocar comida na mesa. A lembrança de sua infância humilde invadiu como um filme, trazendo uma mistura de nostalgia e tristeza. Rodrigo seguiu em frente, mas sabia que aquele encontro não era algo que ele simplesmente esqueceria.
Depois de entregar o dinheiro à jovem, Rodrigo continuou caminhando pelas ruas movimentadas da cidade. Mas, por mais que tentasse se concentrar no som dos carros, nos passos apressados das pessoas ao seu redor ou até nas vitrines elegantes que passava, sua mente não conseguia se desligar da cena que acabará de presenciar. O olhar daquela mulher, tão jovem e tão desgastada pela vida, parecia ter gravado algo em sua alma. Havia algo de familiar ali, uma sensação que ele não conseguia descrever. Ele sentiu uma pontada no peito, uma mistura de tristeza e algo mais profundo, talvez empatia, talvez culpa. Ele sabia bem o que era não ter o suficiente. Rodrigo entrou em uma cafeteria, um daqueles lugares caros onde a xícara de café custava mais do que um almoço em muitos lares. Pediu um expresso, como fazia sempre, mas dessa vez, enquanto aguardava, sua mente voltou ao passado, quase como se tivesse sido transportado para lá. Ele se lembrou de sua mãe, uma mulher forte, que fazia o impossível para criar Rodrigo e seus 2 irmãos sozinha. Ela trabalhava como costureira, ficava noites em claro em frente à máquina de costura, movendo os pés no pedal sem parar, costurando vestidos, calças e até cortinas. Rodrigo, na época com apenas 8 anos, costumava acordar no meio da noite e ver a luz da máquina ainda acesa. "Durma, filho. Amanhã você tem escola", dizia ela, mesmo que os olhos estivessem quase se fechando de cansaço. Ele sabia que muitas vezes ela deixava de comer para que ele e os irmãos tivessem o suficiente. Rodrigo suspirou, olhando para a xícara de café que agora estava na sua frente. Pegou a colherzinha e mexeu o líquido escuro, mas o cheiro não era suficiente para trazê-lo de volta ao presente. Lembrou-se de uma cena específica, de um dia em que ele e a mãe foram ao mercado. Ele queria uma caixa de cereais que todos os seus amigos tinham em casa. Mas, quando sua mãe olhou o preço, ela balançou a cabeça e disse, em tom quase desesperado: "Rodrigo, hoje não dá. Quem sabe no mês que vem." Ele nunca esqueceu o tom de voz dela, a mistura de amor e impotência. Agora, anos depois, Rodrigo tinha dinheiro suficiente para comprar não só os cereais, mas também o mercado inteiro, se quisesse. Mas aquele vazio, aquele peso que sua mãe carregava, parecia ter se alojado dentro dele para sempre. E hoje, vendo aquela jovem na calçada, ele reconheceu o mesmo olhar. Era um olhar que dizia: "Eu faria qualquer coisa pelo meu filho, mas não sei se o que eu posso fazer será o suficiente." A lembrança de sua mãe trouxe outra memória, a última conversa que tiveram antes de ela falecer. Ele já era um homem bem-sucedido, com uma carreira consolidada, mas ainda sentia a necessidade de provar para ela que todo o sacrifício não tinha sido em vão. Naquele dia, ela segurou suas mãos e disse: "Rodrigo, nunca deixe o dinheiro endurecer seu coração. Lembre-se de onde você veio, lembre-se de ajudar quem precisa." Essas palavras ecoaram em sua mente como um lembrete. Ele percebeu que dar aqueles R$ 450 à jovem não era apenas um ato de bondade momentâneo. Era como se estivesse orando sua mãe, como se estivesse cumprindo uma promessa silenciosa de que, por mais que o tempo passasse, ele nunca esqueceria suas raízes. Rodrigo terminou o café e olhou para o relógio. Tinha uma reunião em poucos minutos, mas não conseguia se concentrar no trabalho. Pensava na jovem, no bebê, no que eles fariam com aquele dinheiro. Será que ela compraria comida? Será que teria onde dormir naquela noite? Ou será que a vida dela era tão difícil que aquele dinheiro seria apenas um alívio momentâneo? A preocupação o incomodava. Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas do mundo, mas naquele momento, sentia que tinha feito tão pouco. O peso de sua própria impotência, mesmo com todos os recursos que tinha, parecia maior do que nunca. Quando chegou ao escritório, foi recebido por sua assistente com uma pilha de documentos para assinar. Ele se sentou, tentou se focar no trabalho, mas não conseguiu. A imagem da jovem e do bebê continuava a aparecer em sua mente. Foi então que decidiu pegar um pedaço de papel e uma caneta. No verso de uma folha qualquer, começou a escrever algo. Não sabia exatamente o que era ou por que estava fazendo aquilo, mas sentiu que precisava organizar seus pensamentos. Escreveu sobre sua mãe, sobre a jovem, sobre o sentimento que o invadira naquele dia. Ao terminar, percebeu que havia algo em comum entre todas as palavras,
Uma busca por conexão. Talvez o dinheiro tivesse lhe dado conforto, mas não preencher o vazio. E, talvez, ao ajudar aquela jovem, ele tivesse encontrado uma forma de se reconectar com sua própria humanidade. O dia continuou, as reuniões aconteceram, mas Rodrigo sabia que aquele encontro mudará. Havia algo ali, um propósito escondido, uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia como montar. E ele sentia que, de alguma forma, aquela jovem e seu bebê ainda fariam parte dessa busca. Rodrigo chegou em casa naquela noite mais cansado do que o habitual, mas não era o cansaço do corpo, e sim da mente. Ele entrou no vasto saguão de sua mansão, iluminado por lustres de cristal que pendiam do teto alto, mas a grandiosidade daquele lugar parecia sufocá-lo. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas o silêncio da casa ecoava de maneira quase insuportável. Jogou as chaves sobre a mesinha de mármore e desfez o nó da gravata enquanto caminhava em direção ao bar. Serviu uma dose de uísque e ficou parado, olhando o líquido âmbar no copo, como se ele fosse revelar alguma resposta para o turbilhão de pensamentos que tomava conta de sua cabeça. Por mais que tentasse afastar a cena da jovem e do bebê, não conseguia. O rosto dela, os olhos cansados, a maneira como segurava o dinheiro tremendo, tudo parecia ter se gravado em sua memória. E havia algo mais, algo que ele não conseguia entender completamente. Era como se, ao olhar para aquela mulher, tivesse sido transportado para outro tempo, para outro lugar. Rodrigo deu um gole no uísque, sentindo o calor descer pela garganta, e caminhou até um cômodo que há anos ele evitava. Era uma sala pequena, no final de um corredor, quase escondido em sua mansão. Ele abriu a porta devagar, e o ar ali dentro parecia mais denso, como se carregasse o peso das lembranças que guardava. No centro da sala havia uma estante cheia de livros e, ao lado, uma cômoda com uma única gaveta. Sobre ela, uma moldura com uma foto antiga de uma mulher jovem e radiante, Clara. Rodrigo pegou a moldura com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser tocado. Na foto, Clara sorria para a câmera, com os cabelos soltos ao vento e uma expressão de alegria genuína. Ele passou o dedo sobre o vidro, como se quisesse sentir o rosto dela. Clara tinha sido o grande amor de sua vida. Eles se conheceram quando Rodrigo tinha apenas 22 anos e estava começando sua carreira como vendedor em uma pequena loja de móveis. Clara era cliente da loja. Assim que entrou pela porta, algo no ar mudou. Ela tinha um jeito leve, uma risada que iluminava o ambiente, e, quando seus olhos encontraram os de Rodrigo, ele soube que estava perdido. Eles viveram um amor intenso, mas breve. Clara era tudo o que Rodrigo precisava, mas o destino tinha outros planos. Apenas 2 anos após o início do relacionamento, Clara sofreu um acidente de carro fatal. Ele nunca conseguiu superar completamente sua morte. Mesmo depois de alcançar todo o sucesso que tinha hoje, sentia que havia uma lacuna em sua vida, um pedaço de si mesmo que tinha ficado com ela para sempre. Rodrigo se sentou em uma poltrona antiga que havia na sala e segurou a foto de Clara no colo. Ele lembrou-se de tantas coisas naquela noite, as caminhadas no parque, as conversas intermináveis sob o céu estrelado, os planos que faziam para o futuro, os sonhos que nunca chegaram a se realizar. E então, o rosto da jovem que ele ajudara naquela tarde voltou à sua mente. Havia algo nela que o lembrava de Clara. Não apenas o olhar, mas também a maneira como ela segurava o bebê, com uma mistura de fragilidade e força que era tão característica de Clara. Rodrigo se levantou e abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro estavam cartas, bilhetes e pequenos objetos que pertenciam a Clara. Ele pegou uma carta específica, amarelada pelo tempo, e começou a lê-la. Rodrigo, meu amor. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que você saiba que sempre foi minha pessoa favorita no mundo. Espero que você siga em frente e encontre a felicidade, mesmo que ela não esteja ao meu lado. Nunca esqueço o quanto você é amado. Ele parou de ler, incapaz de continuar. Por mais que Clara o tivesse encorajado a seguir em frente, ele nunca conseguiu. Era como se uma parte dele tivesse ficado presa no momento em que ela partiu. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Rodrigo se lembrou de que Clara costumava escrever diários. Ele não lia os diários dela,
Achava que eram pessoais demais, mas eles estavam guardados na mesma gaveta, bem no fundo. Ele os pegou e começou a folhear as páginas. Uma das entradas chamou sua atenção. Clara havia escrito sobre um momento em que viu uma mulher na rua com um bebê e decidiu ajudá-la, dizendo que era impossível ignorar a dor de uma mãe que fazia tudo pelo filho. Rodrigo sentiu um arrepio. Aquilo era exatamente o que ele tinha feito naquela tarde. Como se Clara, mesmo tantos anos depois, estivesse sussurrando em sua memória, guiando-o. Ele fechou o diário e ficou parado por alguns minutos, olhando para a foto dela. Clara, será que você está tentando me dizer algo? Murmurou, a voz quase um sussurro. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. A memória de Clara e a imagem da jovem com o bebê se misturavam em sua mente, formando um quebra-cabeça que ele não sabia como resolver. Algo estava acontecendo, algo maior do que e ele sentia que precisava descobrir o que era. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Rodrigo tomou uma decisão. No dia seguinte, visitaria o túmulo de Clara, como fazia todos os anos no aniversário de sua morte. Mas, dessa vez, sentia que aquela visita seria diferente. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com um céu nublado, e uma brisa fria passava pelas ruas de São Paulo. Rodrigo acordou cedo, mesmo após uma noite de sono fragmentado. Vestiu-se de forma simples, algo incomum para ele, e saiu de casa com a decisão firme de visitar o túmulo de Clara. Era algo que fazia todos os anos, mas, naquele dia, sentia que aquela visita teria um significado diferente. O caminho até o cemitério parecia mais longo do que o habitual. Cada semáforo fechado, cada curva da estrada, dava espaço para que sua mente se perdesse em pensamentos. Rodrigo tentava se preparar emocionalmente, mas havia uma inquietação em seu peito que ele não conseguia explicar. Ao chegar ao cemitério, foi recebido pelo silêncio que sempre impressionava naquele lugar. O vento fazia as folhas das árvores balançarem, e o som parecia amplificar a solidão do ambiente. Com passos firmes, ele seguiu pelo caminho de pedras até o túmulo de Clara. Era um espaço simples, mas bem cuidado. Rodrigo sempre fazia questão de contratar alguém para manter o lugar limpo e florido, como ela merecia. Ele se ajoelhou diante da lápide, por alguns instantes, apenas ficou ali, em silêncio, sentindo a presença dela de alguma forma. Clara, mais um ano, disse ele, com a voz embargada. Eu sinto sua falta todos os dias. Enquanto dizia essas palavras, Rodrigo percebeu algo incomum. Havia flores frescas sobre o túmulo, mas ele não as reconhecia. Não eram as que ele mandava colocar semanalmente. Eram flores simples, mas arrumadas com carinho, como se alguém tivesse passado ali recentemente para prestar homenagem. Isso o intrigou. Ele olhou ao redor, como se esperasse encontrar alguém, mas o cemitério parecia vazio. Sentiu uma pontada de curiosidade misturada com algo mais profundo, quase como se Clara estivesse tentando lhe mostrar algo. Foi então que ele notou, a poucos metros de distância, uma figura familiar. Era a jovem que ele havia ajudado no dia anterior. Ela estava de pé, segurando o carrinho de bebê com uma das mãos e uma pequena flor na outra. Ela estava um pouco mais afastada, com uma expressão de respeito e tristeza. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. O que ela fazia ali? Por que parecia tão conectada àquele lugar? E, mais importante, como ela estava tão próxima do túmulo de Clara? Ele se levantou, hesitando por um momento, mas a curiosidade o venceu. Aproximou-se devagar, sem querer assustá-la, e, ao chegar mais perto, percebeu que o bebê no carrinho dormia profundamente, enrolado em um cobertor melhor do que o que vira no dia anterior. Olá, disse ele, com a voz suave. A jovem se virou rapidamente, surpresa, mas ao reconhecer Rodrigo, seus olhos se encheram de lágrimas. É você, disse ela, quase num sussurro. O homem que me ajudou ontem. Rodrigo assentiu, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhou para o túmulo diante do qual ela estava e notou o nome na lápide. Era o nome de alguém que ele não conhecia, mas a proximidade com o túmulo de Clara e a presença dela ali o deixaram desconcertado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, gentilmente. A jovem suspirou, segurando a flor com força.
Eu venho aqui para visitar o túmulo da minha mãe. Ela está enterrada aqui. A revelação pegou Rodrigo de surpresa. Sua mãe, começou ele, tentando organizar os pensamentos. Ela faleceu há quanto tempo? A jovem abaixou os olhos, como se aquele assunto ainda fosse doloroso. Há 23 anos. Eu nem tive a chance de conhecê-la direito. Ela morreu quando eu era bebê. Eu nunca conheci meu pai, e eu cresci sem saber muita coisa. Mas sempre venho aqui, trago flores. É a única maneira que encontro de me sentir perto dela. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 23 anos, era o mesmo tempo desde que Clara havia falecido. Ele olhou para o rosto da jovem mais uma vez, e algo dentro dele começou a se conectar. Os olhos, o jeito dela, havia uma semelhança sutil, mas inegável, com Clara. Qual era o nome da sua mãe? Ele perguntou, com a voz trêmula. A jovem hesitou por um momento, como se estivesse relembrando algo distante. Clara. Clara Almeida. O mundo de Rodrigo pareceu parar naquele instante. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A jovem diante dele, a quem ele ajudara por acaso no dia anterior, era filha de Clara. Tudo começou a fazer sentido. O sentimento de familiaridade, o impulso inexplicável de ajudá-la, a presença dela ali, tão próxima do túmulo de Clara. Rodrigo percebeu que aquilo não era coincidência. Era como se o destino tivesse conduzido os dois para aquele encontro. Com a voz embargada, ele perguntou: E seu pai, você sabe quem ele é? A jovem balançou a cabeça, com um sorriso triste. Não sei. Minha avó dizia que ele era um homem bom, mas nunca quis dizer mais nada. Ela dizia que não era para eu carregar mágoas ou esperanças, que o importante era viver minha vida. Rodrigo sentiu seu coração apertar. Será que era possível? Será que ele era o pai daquela jovem? Ele fez as contas rapidamente em sua cabeça. Clara havia partido pouco tempo depois de eles terminarem. Será que ela nunca contou que estava grávida? Rodrigo olhou para o bebê no carrinho, que dormia serenamente, e depois para a jovem. Ele sentiu uma onda de emoções, tristeza, alegria, arrependimento e, acima de tudo, um amor profundo que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. Naquele momento, ele soube que sua vida jamais seria a mesma. Rodrigo sentia que o chão parecia ter desaparecido sob seus pés. Diante dele estava uma jovem que, com apenas algumas palavras, havia feito o passado voltar com uma força arrebatadora. O nome Clara Almeida ecoava em sua mente, como um sino distante que carregava lembranças e um peso que ele não sabia que ainda existia. Qual o seu nome, minha jovem? Disse Ricardo. Sofia, disse ela com um olhar curioso. A jovem segurava o carrinho com firmeza, talvez percebendo o silêncio repentino e o olhar perdido de Rodrigo. Ela não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas algo na expressão daquele homem dizia que ele sabia mais do que deixava transparecer. Está tudo bem? Perguntou ela, com uma leve preocupação na voz. Rodrigo piscou algumas vezes, tentando voltar à realidade. Sua mente estava inundada de perguntas e possibilidades que ele nem sabia por onde começar a organizar. Sim, é que, ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Clara Almeida. Esse nome era o nome da minha namorada, há muitos anos. Sofia regalou os olhos, surpresa. Sério? Perguntou, quase sem acreditar. Minha mãe também se chamava Clara Almeida. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Não era coincidência. Não podia ser. Ele olhou para o rosto dela, procurando por mais traços familiares, algo que confirmasse o que ele começava a suspeitar. E lá estava, os olhos. Eram os mesmos olhos de Clara, grandes e expressivos, com aquele brilho que ele nunca esqueceu. Ela faleceu há 23 anos? Rodrigo perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade era palpável em sua voz. Sofia assentiu, mordendo o lábio. Sim. Minha avó dizia que foi um acidente de carro. Eu era muito pequena, então nunca soube muito sobre ela. Só sei que ela era uma mulher incrível, pelo que me contavam.
Rodrigo sentiu uma pontada no coração. Ele se lembrava daquele dia como se fosse ontem. O telefonema que mudará tudo, a notícia devastadora de que Clara havia partido para sempre. Mas agora, descobria algo que ele nunca imaginou. Clara tinha deixado um pedaço dela no mundo, e talvez esse pedaço estivesse bem ali, na frente dele. Você disse que nunca conheceu seu pai? Ele perguntou, tentando esconder a tensão. Sofia balançou a cabeça. Não. Minha avó dizia que ele não sabia da minha existência, que foi algo complicado. Ela nunca quis me contar detalhes. Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um raio. Ele se lembrou de como seu relacionamento com Clara havia terminado de forma abrupta. Eles estavam apaixonados, mas ele era jovem e imaturo, focado demais em construir sua carreira e alcançar o sucesso. Quando Clara começou a falar sobre casamento e filhos, ele hesitou. Sentiu medo de não estar pronto, de não conseguir sustentar a família que ela sonhava. Por isso, acabaram se afastando. Ela foi embora, e ele mergulhou no trabalho, tentando enterrar a dor e o arrependimento. Agora, ao olhar para a jovem à sua frente, percebeu que talvez Clara tivesse um motivo maior para querer construir uma vida juntos. Você se lembra de alguma coisa sobre onde moravam, ou sobre sua avó? Ele perguntou, tentando controlar a voz que começava a embargar. Sofia olhou para o bebê no carrinho, como se buscar forças naquele pequeno ser. Morávamos em um bairro simples. Minha avó sempre dizia que minha mãe era apaixonada por um rapaz antes de eu nascer, mas que ele nunca soube de mim. Ela achava que era melhor assim, para não complicar a vida dele. Rodrigo sentiu uma mistura de emoções que ele mal conseguia nomear. Culpa, arrependimento, tristeza, mas também uma fagulha de esperança. Se Clara nunca contou a ele, talvez fosse porque achava que ele não estava preparado. Mas, agora, ele estava. Ele tinha que estar. Ele respirou fundo e tomou coragem para perguntar o que mais o consumia naquele momento. Você tem uma foto da sua mãe? Sofia pareceu hesitar por um instante, mas então começou a procurar algo na bolsa. Pegou uma carteira pequena, já gasta pelo tempo, e tirou de lá uma fotografia antiga. Era uma foto simples, com bordas desgastadas, mas o rosto que aparecia ali era inconfundível. Rodrigo pegou a foto com mãos trêmulas. Era Clara. O sorriso era o mesmo que ele se lembrava, cheio de vida, e os olhos brilhavam como estrelas. Mas havia algo diferente nela, um detalhe que ele nunca tinha visto. Clara estava segurando uma mão em sua barriga. Essa foto foi tirada pouco antes de eu nascer, disse Sofia, observando Rodrigo com atenção. Ele sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Agora não havia mais dúvida. A jovem que ele ajudara no dia anterior era sua filha. Clara havia partido sem contar a ele sobre a gravidez, talvez para poupá-lo, talvez por acreditar que ele não queria ou não estava pronto para assumir aquela responsabilidade. Rodrigo devolveu a foto com cuidado, ainda absorvendo o impacto da descoberta. Ela era uma mulher incrível, disse ele, com a voz embargada. E você carrega tanto dela em você. Sofia sorriu, mas parecia confusa. Por que você se importa tanto? Perguntou ela. Rodrigo hesitou por um momento, mas sabia que não podia mais esconder a verdade. Porque eu acho que sou seu pai. Aquelas palavras pairaram no ar com um sussurro poderoso. Sofia regalou os olhos, chocada, e ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. Meu pai. Ela repetiu, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. Rodrigo assentiu, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. Eu não sabia. Clara nunca me contou. Mas olhando para você, para seu filho, eu vejo tanto dela em vocês. Eu vejo minha Clara. Sofia ficou ali, imóvel, enquanto as lágrimas começavam a escorrer de seus próprios olhos. Era muita informação, uma verdade que ela jamais esperava ouvir naquele dia, naquele lugar. Rodrigo deu um passo à frente, com o coração apertado, mas com uma determinação que ele nunca sentirá antes. Eu sei que é muita coisa para processar, disse ele, com a voz gentil. Mas, se você me permitir, eu quero fazer parte da sua vida.
Quero ser o pai que você nunca teve. Por alguns segundos, o silêncio reinou entre eles. Mas, então, Sofia deu um passo à frente e abraçou Rodrigo com força, como se aquela conexão que sempre faltara finalmente tivesse sido encontrada. E naquele momento, em meio às lápides e às memórias de Clara, algo novo nasceu. Uma conexão poderosa, construída sobre o amor perdido e redescoberto, que prometia mudar suas vidas para sempre. O abraço entre Rodrigo e Sofia durou mais do que qualquer um dos dois imaginou. Não era apenas um encontro físico, mas uma troca de emoções e uma tentativa silenciosa de preencher os vazios que cada um carregava por tantos anos. Quando se soltaram, ambos estavam visivelmente emocionados. Os olhos de Rodrigo ainda brilhavam com lágrimas contidas, enquanto Sofia segurava o carrinho do bebê com uma mão trêmula, como se aquela descoberta tivesse mexido com tudo que ela acreditava saber sobre si mesma. Eu não sei o que dizer, ela confessou, passando a mão pelos cabelos. Minha vida inteira, achei que não tinha um pai, que ele nem sabia que eu existia. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar as palavras. E eu não sabia que tinha uma filha. Se soubesse, eu teria feito tudo diferente. Eu teria estado lá para você. Ela olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de esperança e dúvida. É muita coisa para processar, sabe? Eu cresci achando que era só eu, minha mãe por um breve momento, e depois minha avó. Rodrigo sentiu o peso dessas palavras. Ele sabia que o passado não poderia ser reescrito, mas talvez houvesse uma chance de compensar o tempo perdido. Eu gostaria de saber mais sobre você, disse ele, com cuidado. Sobre como foi sua vida. Sofia sentiu, e pela primeira vez naquela manhã, sentou-se em um banco de mármore próximo. Rodrigo a acompanhou, enquanto o bebê continuava dormindo tranquilamente no carrinho ao lado. Eu cresci com a minha avó, Dona Marta, ela começou, olhando para o céu nublado. Ela era uma mulher incrível, mas muito rígida. Sempre dizia que tinha que ser assim para me proteger. Quando minha mãe morreu, ela me criou sozinha. Trabalhava como costureira para sustentar a casa. Rodrigo ouviu cada palavra atentamente, absorvendo os detalhes da vida que ele nunca pôde fazer parte. A gente vivia em um bairro simples, mas minha avó fazia o possível para que eu não sentisse falta de nada. Ela sempre dizia que minha mãe tinha sido o grande orgulho da vida dela, que era uma mulher cheia de sonhos. Sofia fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse decidindo até onde poderia abrir seu coração. Mas não era fácil. Quando eu era pequena, perguntava muito sobre meu pai. Queria saber quem ele era, onde estava, por que não vinha nos visitar. Minha avó dizia que ele não sabia da minha existência, mas nunca explicou direito. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Ele se lembrava de Clara como uma mulher forte e decidida, mas também muito orgulhosa. Era possível que ela tivesse decidido seguir em frente sem contar a ele sobre a gravidez para proteger sua própria dignidade. E como foi crescer com essa incerteza? Ele perguntou, temendo a resposta. Foi difícil, ela admitiu, com um sorriso triste. Sempre imaginei como seria ter um pai. Nos dias dos pais na escola, eu inventava histórias. Dizia que ele viajava muito, que era médico, ou que trabalhava em outro país. Queria parecer como as outras crianças, sabe? Rodrigo fechou os olhos por um instante, tentando conter a culpa que o consumia. E sua avó? Ela nunca falou mais sobre mim? Ele perguntou, cauteloso. Sofia balançou a cabeça. Não. Ela sempre dizia que minha mãe tomou a decisão de não contar para você. Disse que achava que você tinha seus próprios sonhos e que não seria justo atrapalhá-los. Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um golpe. Ele sabia que, na época, estava obcecado em construir sua carreira e alcançar o sucesso. Será que Clara pensou que ele não a escolheria? Que o trabalho seria mais importante? Eu gostaria tanto de ter conhecido sua mãe nessa época, disse ele, com a voz embargada. Para dizer a ela que nada era mais importante do que ela. Sofia deu um pequeno sorriso, enxugando uma lágrima solitária que escorria por seu rosto. Minha avó dizia que minha mãe falava muito bem de você. Que você era o grande amor da vida dela,
mas que as circunstâncias os separaram. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso daquilo. Era como se as palavras de Sofia preenchessem lacunas que ele nem sabia que existiam em seu coração. Mas e você? Como foi sua vida depois que sua avó se foi? Ele perguntou, mudando um pouco o tom. Sofia suspirou. Foi complicado. Quando minha avó faleceu, eu tinha 19 anos. De repente, me vi sozinha no mundo. Tive que largar a faculdade para trabalhar e me sustentar. Fiz de tudo um pouco, trabalhei em lanchonetes, como balconista, até como babá. Foi uma época difícil. Rodrigo sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Saber que sua filha havia enfrentado tantas dificuldades sem o apoio de ninguém o consumia por dentro. E como você chegou até aqui? Ele perguntou, indicando o carrinho do bebê. Sofia olhou para o filho com um sorriso triste. O pai dele me deixou quando soube que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai. Fiquei devastada, mas prometi que faria o possível para criar meu filho da melhor maneira que eu pudesse. Ele é minha razão de viver agora. Rodrigo sentiu um misto de tristeza e admiração. Aquela jovem havia enfrentado tantas adversidades, mas ainda assim, permanecia forte e determinada a cuidar de seu filho. Você é tão forte, disse ele, com a voz carregada de emoção. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Ela sorriu, dessa vez com mais sinceridade. Obrigada. Eu tento. Às vezes, sinto que estou falhando, mas, quando olho para o meu filho, sei que preciso continuar. Rodrigo colocou a mão sobre a dela, num gesto de apoio silencioso. Você não está sozinho agora. Eu quero fazer parte da sua vida, da vida dele. Quero ser o pai que você nunca teve e o avô que ele merece. Sofia olhou para Rodrigo, os olhos brilhando de emoção. Pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma nova chance de ter a família que sempre sonhou. O silêncio entre Rodrigo e Sofia durou apenas alguns segundos, mas parecia carregar uma eternidade de emoções. Era como se o universo tivesse decidido, naquele momento, dar a ambos uma segunda chance. Algo tão improvável que beirava o impossível, mas que ali, diante daquelas circunstâncias, parecia o curso natural das coisas. Rodrigo olhou novamente para o bebê que dormia no carrinho. Ele era pequeno, frágil, e ao mesmo tempo cheio de promessas. Sua respiração suave parecia coar como um lembrete de que a vida sempre encontra uma forma de continuar, mesmo quando os caminhos são difíceis. Como ele se chama? Rodrigo perguntou, quebrando o silêncio com uma voz que agora soava mais leve, quase paternal. Miguel, respondeu Sofia, um sorriso suave se formando em seus lábios. Escolhi esse nome porque minha avó dizia que minha mãe adorava o som dele. Rodrigo sentiu uma pontada de emoção ao ouvir aquilo. Mesmo após tantos anos, Clara ainda encontrava maneiras de estar presente. Miguel. O nome parecia perfeito. Forte e cheio de significado, como se o menino já carregasse consigo um pedaço de sua história antes mesmo de entender o que isso significava. É um nome lindo, disse Rodrigo, inclinando-se ligeiramente para observar melhor o bebê. Ele parece tão tranquilo. Sofia riu baixinho. Ele tem seus momentos. Às vezes, acho que ele herdou o temperamento forte da minha mãe. Mas, na maior parte do tempo, é um anjo. Rodrigo não pôde deixar de sorrir. Havia algo mágico naquela cena, 3 gerações de uma história entrelaçadas ali, naquele momento, diante de um túmulo que simbolizava tanto o fim quanto o começo. Eu gostaria de conhecer mais sobre vocês, se você permitir, disse Rodrigo, escolhendo as palavras com cuidado. Ele sabia que Sofia precisava de tempo para digerir tudo o que havia acontecido, mas também sabia que não queria perder essa chance de criar um vínculo. Sofia o encarou, seus olhos buscando alguma certeza no rosto daquele homem que ela mal conhecia, mas que, de alguma forma, parecia tão familiar. Eu não sei como vai ser daqui para frente, ela começou, a voz vacilando um pouco. Mas, por algum motivo, sinto que isso aconteceu por um motivo. Que você apareceu na minha vida agora porque era para ser assim. Rodrigo assentiu,
o coração se enchendo de uma esperança cautelosa. Eu não quero te pressionar. Sei que são muitas emoções, muitas perguntas sem resposta. Mas quero que saiba que, se você permitir, estarei aqui para você e para o Miguel. Ela sorriu, ainda tímida, mas havia algo genuíno naquele gesto. Isso seria bom, disse ela, com um brilho de emoção nos olhos. Eu sempre quis saber como seria ter um pai. E acho que o Miguel merece ter um avô. A palavra avô ressoou profundamente em Rodrigo. Ele nunca imaginou que ouviria aquilo tão cedo, e ainda assim, sentia-se incrivelmente honrado. Eu adoraria ser o avô dele, disse ele, com um sorriso que refletia toda a sua emoção. Por alguns instantes, os dois apenas ficaram ali, absorvendo o peso e a beleza daquele momento. Era como se o mundo ao redor tivesse parado, dando-lhes o tempo necessário para processar tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Talvez devêssemos tomar um café e conversar com mais calma, sugeriu Rodrigo, de repente. Eu adoraria ouvir mais sobre sua vida, sobre o Miguel, e também contar sobre a minha. Sofia hesitou por um segundo, mas então assentiu. Acho que isso seria bom. Rodrigo sentiu uma onda de alívio e alegria. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele pequeno passo era tudo de que ele precisava. Eles se levantaram juntos, e Rodrigo se ofereceu para empurrar o carrinho de Miguel enquanto caminhavam para fora do cemitério. O gesto simples, mas carregado de significado, marcou o início de algo novo. Enquanto caminhavam, Rodrigo sentiu uma nova energia crescendo dentro de si. Ele sabia que tinha uma segunda chance, não apenas de honrar a memória de Clara, mas de construir algo verdadeiro com sua filha e seu neto. E, assim, naquele dia improvável, em um lugar marcado por perdas e despedidas, nasceu uma nova conexão. Uma conexão que prometia transformar suas vidas, unindo passado e presente em uma história de amor, redenção e família. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Rodrigo e Sofia caminhavam juntos pela calçada. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário, carregava uma sensação de renovação. Aquele momento, embora inesperado, era uma chance de reescrever histórias, curar feridas e dar início a algo novo. Enquanto empurrava o carrinho de Miguel, Rodrigo sentia-se como se estivesse carregando mais do que um bebê adormecido. Ele estava levando consigo uma nova oportunidade, um vínculo que nunca havia tido, mas que agora parecia inevitável. O som dos passos dele se misturava ao barulho distante da cidade, mas em seu coração, tudo estava focado naquele instante. Eu não acredito que isso está acontecendo, confessou Sofia, quebrando o silêncio. Há 2 dias, eu não sabia como ia alimentar meu filho. E agora eu tenho você. Rodrigo parou de andar por um momento e olhou diretamente para ela. E agora eu tenho vocês, disse ele, com uma sinceridade que a fez segurar as lágrimas. Eles decidiram ir até um pequeno café próximo. O lugar tinha uma atmosfera acolhedora, com mesas de madeira simples e o aroma de café fresco misturado com o cheiro de pães recém-assados. Sentaram-se perto da janela, e Rodrigo puxou uma cadeira para colocar o carrinho de Miguel ao lado deles. Enquanto esperavam pelo pedido, Rodrigo começou a falar, sua voz carregada de emoção. Você sabe, sua mãe foi o grande amor da minha vida. Ela era incrível. Inteligente, determinada, cheia de sonhos. Quando ela me deixou, eu pensei que fosse porque não acreditava que nosso amor poderia sobreviver às dificuldades. Mas agora vejo que talvez fosse mais complicado do que eu imaginava. Sofia escutava atentamente, seus olhos fixos nele. Minha avó dizia que minha mãe era muito reservada, comentou ela. Que ela nunca queria ser um peso para ninguém. Rodrigo sorriu tristemente. Isso é bem típico dela. Ela sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mas se eu soubesse que você estava a caminho, tudo teria sido diferente. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café para segurar as emoções que ameaçavam transbordar. Eu passei anos construindo minha carreira, ganhando dinheiro, achando que isso era o que importava. Mas nunca percebi o quanto estava deixando para trás. E agora, olhando para você, eu vejo o quanto perdi. Sofia pegou a mão dele sobre a mesa.
Talvez você tenha perdido um pedaço da minha infância, mas não perdeu tudo. Ainda estamos aqui, e eu quero te dar uma chance de fazer parte da nossa vida. Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração de Rodrigo. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e que não poderia recuperar o tempo perdido, mas aquela oferta era um presente que ele jamais esperaria receber. Os próximos dias foram uma mistura de descobertas e emoções. Rodrigo fez questão de acompanhar Sofia em pequenas tarefas, desde ajudar a comprar mantimentos até brincar com Miguel. Cada momento era uma oportunidade de se conectar, não apenas com a filha que ele havia encontrado, mas também com a versão de si mesmo que ele havia perdido ao longo dos anos. Uma tarde, enquanto brincava com Miguel no tapete da pequena sala onde Sofia vivia, Rodrigo sentiu uma onda de felicidade pura. O bebê ria alto enquanto ele fazia caretas, e a jovem observava a cena com um sorriso que refletia tanto amor quanto esperança. "Você tem jeito com crianças?", comentou ela, rindo. "Talvez porque eu nunca tenha tido a chance de ser um pai antes", respondeu ele, sinceramente. Ela observou por um instante, como se absorvendo aquela nova realidade. "Eu acho que você será um ótimo pai, e um avô ainda melhor." As palavras dela foram como música para os ouvidos de Rodrigo. Ele sabia que a estrada ainda estava cheia de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Alguns meses depois, eles decidiram visitar juntos o túmulo de Clara. Levaram flores, e Rodrigo, segurando Miguel nos braços, sentiu uma paz que não sentia há anos. Ele sussurrou baixinho, como se Clara pudesse ouvi-lo. "Obrigado por esse presente. Eu prometo cuidar deles." Sofia colocou a mão no ombro dele e sorriu. Acho que ela está feliz agora. A partir daquele dia, a conexão entre eles só se fortaleceu. Rodrigo fez questão de estar presente em cada momento importante da vida de Miguel, desde os primeiros passos até as palavras balbuciadas. Ele ajudava a Sofia a planejar seus sonhos, incentivando-a a voltar para a faculdade e a construir a vida que sempre mereceu. E assim, o que começou como um encontro inesperado em um cemitério se transformou em uma história de amor, redenção e novos começos. Rodrigo encontrou, em sua filha e em seu neto, uma razão para continuar. Sofia, por sua vez, descobriu que o amor de um pai pode surgir mesmo depois de anos de ausência. No final, Clara, de alguma forma, havia unido todos eles. E, através do amor que deixará para trás, criou um ciclo de perdão e conexão que prometia durar para sempre. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.